Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você. Sua casa, sua família, seu dia, a sua sexta-feira. Que seja maravilhosa o final de semana que está chegando e que você tenha uma programação maravilhosa, incrível, com a sua família, começando pela mesa. Em nome de Jesus. Dê passos de fé. A fé sem obras é morta. Não adianta dizermos que temos fé e não termos obras. Isso tem que ficar claro. O Espírito Santo está falando todos os dias sobre esse assunto. Ele está deixando claro, você precisa agir a fé. Não diga que tem fé, mas não tem obras. Eu tenho fé, mas não tenho obras. Eu digo que creio em Deus, mas não obedeço. Que creio no que está escrito, mas não pratico. Eu falo que creio, que tenho fé, tenho muita fé, mas não me movo nessa fé, através dessa fé, não dou passos de fé. Quanta insensatez! É viver assim. Vocês não entendem, não entrou como entendimento ainda que a fé sem as obras é inútil. Eu creio, mas não tenho obras, ações, um estilo de vida. Da minha boca não saem palavras de fé. De quem confia, sim, eu creio, eu confio, Deus está comigo, vai chegar, vai acontecer. Não tem atitudes generosas. A pessoa diz que tem fé, mas não dizima, não oferta, diz que tem fé, não ora por ninguém, não está fazendo bem para ninguém. Diz que tem fé, mas se desequilibra com pequenas situações, no trânsito, em casa, no trabalho. O que sai são reclamações saem reclamações e murmurações e muitas vezes coisas bem piores, né? Palavras, palavrões. Não! Quanta insensatez a Bíblia está dizendo. Vocês não entendem. Definitivamente o Espírito Santo está dizendo, você não entende ainda. Que a fé sem as obras é inútil. Você vem cultuar o Senhor. O que você recebe, o que você faz com isso? Você leu a Bíblia. O que você está fazendo com isso que você colocou para dentro? Talvez você tenha até um quadro aí, ou aqueles pratos, né? Está escrito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas você não acredita nisso. Na hora do vamos ver, você reclama, eu não tenho nada, não tenho dinheiro para nada, e a minha vida não está andando, está tudo muito difícil. Ou seja, você está falando igual o ímpio. Ao invés de dizer, não, eu creio, eu não sei como, mas eu verei a glória de Deus. Não sei como, Jesus não falou? Se creres, verás a glória de Deus. Em que contexto? O que estava acontecendo quando ele disse isso? Ele ia ressuscitar um morto de 4 dias. Que a irmã dele, Marta, disse, já cheira mal.
Então ele disse, eu não estou falando que se você crer, você verá a glória de Deus? O que Jesus respondeu para o pai do menino que disse, se podes fazer alguma coisa, por favor, liberta meu filho. O Senhor disse, se podes. Tudo é possível àquele que crê. Quantas vezes o Senhor falou, seja feito conforme a sua fé? Como você creu, lhe sucederá. Então é a fé. Você haja fé. Você vê que Bartimeu, ele creu, mas não ficou só. Eu creio, mas ele creu, ele gritou, ele insistiu. Ele não deixou ninguém calá-lo, até que Jesus parou e o chamou. E aqueles 2 cegos que foram gritando, seguindo Jesus, cegos seguindo Jesus até onde Jesus estava. Olha a fé. E a mulher com hemorragia, ela creu e ela rompeu, abriu caminho na multidão e tocou em Jesus. E a mulher cananeia, que Jesus, assim, ignorou, até dizer, não é bom tirar da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. E ela responde, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa, Senhor. Ou seja, essa mulher respondeu com a fé, ela provou aquilo que estava dentro dela. Ela realmente estava tomada de fé e mostrou através das obras. Então eu posso ficar aqui horas trazendo para você o que está escrito, escrituras que você conhece, que mostram que essas pessoas, elas alinharam a fé com obras, elas mostraram através das obras que elas realmente acreditavam. Então, assim, Zaqueu. Zaqueu creu e subiu, creu, obras, subiu na figueira, Jesus o viu, foi para a casa dele, creu, ele creu, e aí ele fala, hoje eu estou mudando minha vida. Eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres, e se alguém aparecer e dizer que eu extorqui, eu vou devolver 4 vezes mais. Esse homem mostrou com obras que ele realmente cria e tinha mudado. Tinha mudado, foi transformado. Que ele era outra pessoa. Então é isso. A fé sem obras é inútil. Você ouviu uma palavra, se no final desse programa você continuar vivendo do mesmo jeito, você creu para assistir, você creu para estar aí. Mas se não tiver obras, é inútil. Você não vai te levar a lugar nenhum. Você vem para o culto. Se depois você sai e continua vivendo do mesmo jeito, é inútil. Como a gente tem relatos de gente que após o término de um culto assim poderoso, discutiu no estacionamento. Nós temos vamos lembrar de um caso que aí a pessoa desequilibrada, aí já desequilibrou tudo, aí o marido, o casal começou a brigar, as crianças chorarem. Olha só, final de um culto. A mulher chega em casa, já liga na igreja pedindo socorro, queria ir na delegacia após um culto. A palavra entrou na vida dessas pessoas? Não. Não.
tiveram fé para vir para o culto, tiveram fé para receber, né, receberam a palavra, choraram, se emocionaram. Quando saíram, o que saiu? Saiu as crenças erradas. Ainda as atitudes mostraram que essas pessoas estavam cheias delas ainda. Elas não estavam tomadas por aquela mensagem, por aquele espírito. Então, olha, se você vai trabalhar e você diz que é cristão, mas você não é o melhor funcionário, não executa bem o seu trabalho, que fé é essa? Que ninguém vê obras, não vê mudanças, que não afeta ninguém. Se você diz que crê, mas continua sendo uma pessoa gananciosa, avarenta, que fé é essa? Se você diz que crê, mas continua na imoralidade, que fé é essa? Se você diz que crê, mas continua na falsidade, fala mal das pessoas, ama uma fofoca, permite que o orgulho domine sua vida, o egoísmo, a inveja. Que fé é essa? É inútil. Tiago está falando. Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? A prova da fé dele, ele não só disse eu creio. Na manhã seguinte ele levantou, preparou tudo, passou 3 dias para chegar, caminhando para chegar no Moriá, preparou o altar, colocou a lenha, colocou o filho e levantou o cutelo. Ele provou que ele acreditava. Como vem, sua fé e suas ações atuaram juntas. E assim as ações tornaram a fé completa. E assim as ações tornaram a fé completa. Porque se a sua fé não tem ações de fé, sua fé não é completa. E esse tem sido o problema de muita gente. Ele diz que crê, mas na hora dele agir, ele age com base nos seus sentimentos, nas suas emoções, no que alguém está falando, no que está acontecendo no mundo. Ele age dessa maneira. Ele fala igual o ímpio, a coisa está difícil, porque está muito difícil. A crise, nossa, mas está ruim, a coisa aí fora está feia, e a coisa aí fora... Ele fala igualzinho todo mundo. Igualzinho. E ele está se enchendo desse lixo. Aí ele está perguntando por que a vida dele não está fluindo, não está indo, ele não acredita. Cadê as ações? Ele tem medo de dar passos de fé. Ele tem medo de se mover em fé. Ele está se acovardando por causa das más notícias, dos problemas. Quando ele deveria estar focado em Deus e agindo a fé. E crendo, como Isaque creu. Isaque, ele podia ter olhado e dito, eu não vou plantar não, eu vou comer a semente. Não, eu vou plantar. Deus está mandando, eu vou crer. E ele perdeu? Não. Ele teve o melhor ano da vida dele até então. Foi o melhor ano. Porque ele agiu a fé. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Meu Deus. Que coisa. Porque ele creu e agiu a fé. Foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé.
É óbvio. O que eu estou fazendo revela a minha fé. O que eu estou falando revela a minha fé. O meu comportamento revela a minha fé. Se você resolve tudo no grito, na pancadaria, nos desequilíbrios, que fé é essa? Que fé é essa? Que não é aplicada? Se a sua vida é reclamar, é desabafar, falando negativo, que fé é essa? O que você está fazendo? O que você está fazendo está mostrando a sua fé. Tem gente que, é claro, você vê que a pessoa crê, Deus é prioridade. Ela chega mais cedo, ela vai para o espaço de guerra orar pelas pessoas, ela está fazendo algo no reino, ela mudou. A pessoa mudou. Como homem, como marido, como esposa, como mulher, como mãe, como pai, você vê a mudança. É o que a pessoa está fazendo que revela a fé dela. A forma dela falar. Quantas pessoas que eram extremamente negativas e hoje, quando abrem a boca, edificam a vida da gente. Edificam. Então, você vê a mudança. Não faz muito tempo, eu estive com um casal e essa mulher disse: eu me divorciei desse homem. Eu fiquei separada dele porque ele era um demônio. E hoje eu tenho orgulho dele. O pai que ele se tornou, o homem que se tornou, eu tenho orgulho. Ou seja, ele creu e as ações dele são totalmente diferentes. Ele hoje é um marido diferente, é um pai diferente, é um homem diferente. Então, a esposa está honrando esse homem, porque ela viu através das ações do que ele está fazendo, que esse homem foi mudado. Que ele realmente creu no Senhor. Agora, se você diz para mim que você creu, e você é o mesmo homem, a mesma mulher, o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma pessoa, você vive do mesmo jeito, você resolve as coisas da mesma forma, que fé é essa? No máximo é a fé dos demônios, que eu ainda falei ontem. Então aqui, ó, Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações. Quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Quando a Raabe arriscou a vida dela para esconder os espias, ela mostrou a fé dela, que ela cria no Deus de Israel. Ela creu tanto que ela foi capaz de arriscar tudo, a vida dela, para esconder os espias, os homens de Deus. Você está vendo? Foi o que ela fez. O sacrifício, arriscar tudo. Foi o que Abraão fez, o sacrifício, a entrega do filho, que mostrou a fé. Está entendendo? Foi o que eles fizeram. Os passos de fé, as ações de fé. Abraão foi até as últimas consequências. Raabe arriscou tudo para esconder os homens de Deus. Por causa de quem? Porque ela nunca tinha visto aqueles homens, mas por causa do Deus deles, que ela cria, que ela tinha ouvido falar. Ela mostrou que realmente ela cria em Deus, que ela estava disposta a tudo. Então, assim como o corpo sem fôlego está morto, sem espírito está morto, também a fé sem obras
está morta. Quando eu creio, eu falo diferente, eu ajo diferente, eu vivo diferente. Meu estilo de vida é outro. É um estilo de vida que glorifica a Deus. Quando eu abro a boca, minhas palavras honram a Deus. Onde eu chego, a atmosfera muda. Por quê? Porque eu estou vivendo essa fé. A fé tem que ser vivida na prática. Se a fé não é vivida na prática, é um engano. É um engano. Uma mulher contou que ela se separou, aí o marido se casou com outra pessoa. Mas olha que coisa, né? Essa coisinha, sabe, essa coisa, isso é miséria. A pessoa acha que está ganhando alguma coisa com isso. Aí esse homem começou a falar e a desabafar da esposa. E essa mulher, a ex, né, deu corda e aí foi vivendo. Sabe esse ego, essa coisa tão assim miserável? Só as misérias humanas. Ou seja, isso está totalmente errado. É miserável. É vergonhoso. Ela estava se alimentando daquilo, como que, né? Olha, ele também não está feliz lá e tal. Ou seja, ela tinha ainda um sentimento por ele. E ela se alimentava daquilo, dos desabafos dele. Então, ele sem caráter, ela sem caráter também. Porque ela já tinha sido traída, agora ele estava, de alguma forma, traindo a outra. E ele mostrando que não é um homem, né? Não é um homem, porque um homem de verdade não faz isso. Ele deveria estar honrando a esposa dele, já que ele quis casar com essa mulher, ele tem que honrar. E essa mulher deveria se dar o respeito e entender exatamente isso. Espera aí, esse homem está no outro relacionamento. Onde é que isso vai dar? Hã? Coisa boa já não está, né? Está caminhando para dar tudo errado, para todo mundo. E foi a palavra. Quando ela ouviu a palavra e ela entendeu, ela imediatamente cortou isso. Porque ela viu a miséria. Ela viu o quanto ela estava sendo cega. O quanto isso era um desvio de caráter seríssimo. E imediatamente ela cortou. Quando ela cortou, ela mostrou que ela creu. Ela colocou um ponto final naquilo. Ela não quis mais participar daquilo. Ela viu o quanto ela estava assim, lá embaixo, né? Se colocando numa posição lamentável, rasteira. Então, a fé sem obras. Se eu digo que eu creio, continuo mentindo, me acovardando, na indisciplina, na imprecisão. Que fé é essa? A fé sem obras é morta. Assim como o corpo sem espírito, sem fôlego está morto também. Olha como a Bíblia fala, o corpo sem espírito, sem fôlego, está morto. Se o Senhor tirar o meu espírito aqui, acabou. Acabou. Olha como ele compara. A fé sem obras é morta. É como um corpo sem espírito. É um cadáver. Tem gente que só tem um cadáver de fé. Só um cadáver de fé. Porque aí você olha uma pessoa que morreu. Se o espírito não está lá, só tem um corpo que vai se decompor, vai feder. Então a fé que algumas pessoas dizem que tem, está fedendo. É um cadáver de fé. Porque não tem obras. E o Senhor está falando com você. Mostre
a sua fé através das obras. E você vai ver a glória de Deus, e você vai ver mudanças, e você vai atrair glória. E você vai viver viradas na sua vida, você vai atrair o favor de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus está dizendo. Mostra a sua fé através das suas obras. E você vai ver o que Deus vai fazer por você. Você vai ver a glória de Deus. Você vai ver mudanças acontecerem tão rapidamente que vão te surpreender. Porque não adianta dizer que tem fé se não tem obras. Alinhe a sua fé com obras. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E peço que essa palavra tenha iluminado, transformado, mostrado a essa pessoa a verdade. Que hoje ela esteja vendo, Senhor, com clareza o que até então ela não está conseguindo ver. E que ela receba a força, a graça para se alinhar, para fazer, para alinhar a fé que ela diz que tem com obras. Obras que te glorificam, que te honram, que ela dê os passos certos de fé, que ela realmente se mova em fé, viva pela fé, se comporte, tenha ações de fé. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, consagro tudo e tomo posse de mudanças, de vitórias, de entendimento, dessa graça, dessa conversão, desse batismo de visão. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção de 10 vezes mais. Mentalidade, Senhor, é tudo. Riqueza é mentalidade. E é isso que o Senhor está falando. Eu tenho que pensar pela fé e me mover em fé. Ter uma mente renovada e me mover em fé em tudo. Eu tenho que ser a pessoa que o Senhor me criou para ser. Que ela entenda isso. Levanta mais semeadores porque precisamos. Até porque prosperidade é com propósito. Para que eu vou querer prosperar se eu não tiver um propósito claro, definido na minha vida? Onde esse programa estiver chegando, que esse entendimento tenha transformado vidas e que essa pessoa passe a viver propositalmente, porque esse é o problema de muita gente. Ainda vivem por seus sentimentos e fé não é sentimento. Fé é uma decisão, é atitude. E quando eu creio, eu agora tenho que agir propositalmente de acordo com essa fé. Que eu deixe pessoas transformadas em nome de Jesus. Obrigada por tudo, peço a tua bênção, dou a minha bênção. Amém. Amém, amém, graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje a reunião do Deus que Sara, em todos os nossos templos. Domingo, a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E vamos dar uma bênção especial para todas as mamães, porque vai ser o Dia das Mães. Pega a sua família, traga um convidado, traga a sua mamãe. Vai ser um prazer recebê-los. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém.